Nós católicos professamos a Imaculada Conceição de Maria. Você sabe o que significa esse dogma tão importante para nós? Você sabe qual que é a importância e a consequência que ele causa na nossa vida? Então hoje a gente vai conversar sobre isso aqui nesse vídeo. Então fica comigo até o final, já aproveita e se inscreve no canal. A paz de Jesus, o amor de Maria, que Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. Seja muito bem-vindo ao canal. Eu me chamo Igor, sou fundador da comunidade católica UNOS e é uma grande alegria ter você conosco. Hoje nós vamos então falar sobre o dogma da Imaculada Conceição. Talvez seja o dogma mais conhecido de Nossa Senhora, talvez seja o dogma mais proclamado, mais divulgado por todos nós, por causa dos terços, por causa das novenas, por causa das palavras de tantas comunidades, tantas congregações que professam, que proclamam a Imaculada Conceição. E hoje nós queremos trazer para você um caminho, um formato, um jeito de você entender um pouco melhor o que é a Imaculada Conceição. Então, para você entender, ao longo dos séculos, a Igreja discerniu que Maria foi redimida desde a sua concepção. Ou seja, o que significa isso? Nossa Senhora foi salva antes ainda mesmo de ser concebida. Ela foi preservada do pecado em vista da salvação. Ela foi salva por primeiro. Antes mesmo de Jesus vir ao mundo, ela já foi salva. Então, a gente tem este ponto desse dogma. Então, ela foi concebida sem a mancha do pecado original. A mancha do pecado original não existia em Nossa Senhora, enquanto todos nós temos a mancha devido aos nossos pais espirituais, aos nossos pais da fé, Adão e Eva, que trouxeram, que colocaram o pecado no mundo e com isso trouxeram uma mancha para cada um de nós, que vai nos levando a gente, cada pessoa ter essa mancha, essa inclinação para o pecado. E esse dogma foi proclamado pelo Papa Pio IX na bula Ineffabilis Deus, onde ele proclama que Maria, pela graça de Deus, foi concebida sem a mancha do pecado original. E para você entender o que significa essa mancha, a mancha do pecado original é aquilo que nos inclina, que nos faz inclinar-nos para o mal, para o pecado, que nos tira da vontade de Deus. E isso Nossa Senhora não tinha. Nossa Senhora ela tinha uma perfeita comunhão com Deus, uma perfeita entrega à vontade de Deus, uma perfeita aceitação da vontade de Deus. Ela foi privada, como se estivesse numa bolha, foi privada de toda essa concupiscência que nós chamamos disso. Então ela não tinha concupiscência em si. O amor que ela tinha era apenas o amor ágape, o amor caridade, o amor que se entrega por inteiro. Não era um amor infinito, mas era um amor totalmente entregue por Deus. E Nossa Senhora, ela foi preservada em vista da vida de Jesus, da vinda do Senhor, em vista da redenção que Jesus viria. Então foi para Jesus que Nossa Senhora foi separada, foi para Jesus que Nossa Senhora foi santificada já no ventre e sem mancha de pecado. Então, nós temos vários santos que proclamam a Imaculada Conceição de Maria, como por exemplo, Santo Agostinho diz que a admirável santidade de Maria é fruto da graça de Deus que a acumulou em sua vida e em sua missão. A Virgem Maria representa o mais digno de Deus, o puro e inocente poderia oferecer esta nossa terra a Deus, a fim de que, por meio dela, o Filho de Deus se dignasse baixar a terra. Então, toda essa questão da Imaculada Conceição de Maria foi em vista da vinda de Jesus para a terra. São Luís Maria Grignon de Montfort também, que nós estamos aprendendo o tratado, ele diz: só Maria achou graça diante de Deus, sem auxílio de qualquer outra criatura. Somente Maria achou graça diante de Deus. E de acordo com a tradição dos primeiros séculos, São Tiago Menor realizava também esquema de liturgia da Santa Missa, honrando Nossa Senhora. Então São Tiago diz: prestemos homenagem principalmente a Nossa Senhora, a Santíssima Imaculada, abençoada acima de todas as criaturas, a gloriosíssima Mãe de Deus, sempre Virgem Maria. Então, aqui a gente está com a liturgia de Jacob, de São Jacó, né? São Marcos, também na liturgia que deixou as igrejas do Egito, ele diz assim: lembremo-nos, sobretudo, da Santíssima,
intemerata, e bendita Nossa Senhora, a Mãe de Deus e sempre Virgem Maria. Então nós temos que olhar, porque tem muitas expressões sobre isso. Como por exemplo, a Virgem Maria, quando ela mesma apareceu para Santa Catarina Labouré em 1830, a Santa Catarina lá na França, em Paris, pedindo que se cunhasse uma medalha com a oração: ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ou seja, prestem atenção nisso daqui. A própria Virgem disse: ó Maria, concebida sem pecado. Ou seja, concebida sem a mancha do pecado original, sem a mancha, sem a concupiscência. Ela recebeu essa graça. E Nossa Senhora também nas aparições de Lourdes, que é a que nós estamos nos preparando agora para poder fazer a nossa consagração no dia 11, ela diz, em 1858, confirmando esse dogma da Imaculada Conceição, dizendo a Santa Bernadette: eu sou a Imaculada Conceição. E sobre Lourdes, nós vamos entender também que há 150 anos, em Lourdes, lá na França, Nossa Senhora apareceu para Bernadette. Apareceu para ela, e era o ano de 1958. 4 anos antes, o Papa Pio IX tinha proclamado o dogma da Imaculada Conceição. Tinha proclamado que Nossa Senhora tinha nascido sem pecado. Então, 4 anos antes da aparição de Lourdes, ela vem e proclama a Imaculada Conceição. Também, 4 anos depois, Nossa Senhora vem e fala para Bernadette: eu sou a Imaculada Conceição. Que isso aconteceu no dia 25 de março de 1958, na festa da Anunciação de Jesus. Na festa da Anunciação e da Encarnação de Jesus. Então, vejam só como que Nossa Senhora nos utiliza de sinais e também ela mesma vem confirmar para nós aquilo que a Igreja acredita. E a partir dessa proclamação da Imaculada Conceição, o padre Peyramale, que era o cura de Lourdes, passou a acreditar nas aparições de Nossa Senhora à pobre Bernadette. Foi com ela que ele acreditou, pois somente algumas pessoas acreditavam, já sabiam desse dogma, dessa proclamação que o Papa tinha feito 4 anos antes. Poucas pessoas, e ainda mais Bernadette, que era uma pessoa que ainda não tinha tantos estudos, não sabiam dessa proclamação do dogma. Quando ele escuta, então ele acredita. E na plenitude dos tempos, diz o apóstolo, Deus enviou seu Filho ao mundo, nascido de uma mulher. No ponto central da história da salvação se há de acontecer uma figura ímpar, e entra em cena a figura de uma mulher. Porque lá em Gênesis nós vemos que o pecado entrou por uma mulher. Então também deveria vir a salvação através de uma mulher. E essa mulher tinha que ser pura e preservada do pecado, para que a salvação viesse. O próprio apóstolo diz: não foi Adão quem foi seduzido pela serpente, mas foi a mulher. Então, a mulher também deveria trazer a salvação. E para isso, Deus precisou de uma nova mulher, uma mulher virgem, uma mulher imaculada, uma mulher que não tivesse pecado. Por isso, a salvação viria. Por isso, a Mãe de Deus não poderia ter o pecado original. Como nenhum ser humano ela era livre do pecado, Deus teve que preparar uma mulher livre de todo o pecado, para que também o Filho viesse sem o pecado original. Veja que mais um dogma mariano cristocêntrico. Maria era imaculada, Maria era sem pecado original, para que Jesus também viesse sem pecado original. Então veja que Deus preservou Maria em vista do próprio Filho, em vista de Cristo. Entende? Não é algo que a gente possa falar, não, Nossa Senhora foi preservada porque ela era gloriosa. Ela era gloriosa, ela era cheia de graça, mas ela veio assim, em vista de Cristo, em vista do Senhor, para que o Senhor fosse glorificado. E assim, o Senhor antecipou para Maria a salvação que todos nós receberíamos. Então, a graça da redenção que nós teríamos em Jesus, Deus antecipou para ela, para que ela pudesse viver isso antes, para que o nosso Senhor pudesse vir por ela. Então a Imaculada Conceição
de Nossa Senhora foi o primeiro fruto que Jesus conquistou em sua morte e foi concedido para Nossa Senhora antes de toda a encarnação, da encarnação do próprio Cristo, aonde ela nasceu de sua mãe sem o pecado original. Há também cardeais falando sobre isso. O cardeal Sunens, por exemplo, diz: a santidade do filho é causa da santificação antecipada da mãe. Como o sol ilumina o céu antes dele mesmo aparecer no horizonte. O cardeal Berulli também diz: para tornar a terra digna de trazer e receber seu Deus, o Senhor fez nascer na terra uma pessoa rara e eminente, que não tomou parte alguma no pecado do mundo e está dotada de todos os ornamentos e privilégios que o mundo jamais viu e jamais verá. Então nós temos que entender que a própria igreja, o próprio magistério já falava sobre isso. Nós temos que entender que a Imaculada Conceição é uma realidade, não é algo fantasioso, não é uma ideia, é uma realidade. É aquilo que é. Ela é assim e ponto. Não tem outra. Nossa Senhora, ela é imaculada. O anjo Gabriel também disse na Anunciação: Ave cheia de graça. Então nós temos que prestar atenção nesse cheia de graça. A igreja entendeu todo o mistério do dogma da Imaculada Conceição de Maria. Se ela é cheia de graça, mesmo antes de Jesus ter vindo ao mundo, é porque desde sempre era toda pura, era toda sem mancha, tão imaculada. Então, se ela era cheia de graça, necessariamente ela tinha que ser imaculada. Não há como você separar a frase cheia de graça. Qual que é a graça? Para você ter toda a graça, você tem que ser santo. Você tem que ser a pessoa mais santa que tem. E Nossa Senhora, ela era cheia de graça. Ou, em latim, gratia plena, ou plena da graça. De tanta graça que não haveria como mais agraciá-la, como ter mais graças, ou por onde todas as graças vêm. Então Nossa Senhora é essa pessoa, a pessoa que tem todas as graças. E em 1476, a festa da Imaculada foi incluída no calendário romano, e em 1570 o Papa Pio V publicou o novo ofício. E em 1708 Papa Clemente XI estendeu a festa a toda a cristandade, tornando-a obrigatória. São Luís Maria, no tratado, no número 18, diz: neste seio virginal, Deus preparou o paraíso do novo Adão. Nossa Senhora é o paraíso do novo Adão. A Imaculada Conceição de Nossa Senhora é em vista de Jesus, para que ela fosse acolhida, preservada, preparada para ser esse novo local do novo Adão, esse novo paraíso do novo Adão. Então, para a gente resumir, Maria, ela é a Imaculada Conceição, não por uma graça dada por acaso, não porque ela tinha méritos para isso, mas porque Deus a deu em vista da encarnação de Cristo, tá? Foi para que Jesus viesse ao mundo que ela foi preparada por Deus. Foi para que Jesus viesse ao mundo que Maria nasceu sem pecado nenhum, tá bom? Então vamos agora para o nosso momento de oração. Vamos nos preparar bem. Já estamos aí no encerramento da nossa segunda semana. Hoje é o penúltimo dia da segunda semana já. Já vamos iniciar a terceira, em preparação a Jesus, conhecimento de Jesus. Então, vamos juntos neste caminho, tá bom? Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós.
Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de todas as graças, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador de nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções de coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propícios, atendei-nos, Senhor. De todo pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e seladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda a obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda a negligência e terror do espírito, livrai-nos, Senhor. De toda a impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo o mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre Jesus Cristo, sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoeis, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos perdoeis, para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos da misericórdia e caridade, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis criar em nós um espírito puro e um novo coração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade no coração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes para suportar as perseguições pela justiça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis receber-nos nos números dos vossos eleitos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis ouvir-nos, nós vos rogamos, ouvi-nos. E Espírito de Deus, nós vos rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos e enviai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre as suas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito bem, agora seria o momento de fazermos o nosso terço, mas eu vou deixar para que você faça o terço, tá? Na sua casa, sozinho. Por quê? Porque você pode fazer o terço do dia, ou se você preferir, você pode fazer o rosário. Então, neste momento, pegue lá o terço, você pode pegar no próprio tratado aqui, tem os mistérios para você ir contemplando, mas eu te recomendo que você faça da forma que você consegue, tá bom? Você consegue rezar o terço? Reza o terço. Você reza o rosário? Reza o rosário, tá bom? O importante é que você faça esse momento de oração. Muito bem, então já estamos no nosso finalzinho da nossa formação de hoje. Espero que você tenha conseguido aproveitar, espero que você tenha conseguido entender bem. Hoje eu quero agradecer você. Amanhã é a nossa última formação sobre o conhecimento de Maria. Então não perca, compartilhe o nosso vídeo, participe conosco, vamos juntos espalhar esta devoção. Bom, fique com Deus e até amanhã.